pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laécia Kelly, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. De já eu quero agradecer a você que clicou nesse vídeo e quero te convidar a ficar conosco até o final. A nossa aula de hoje, de genética, é sobre os grupos sanguíneos e a gente deve a esse cara aí, o Karl Landsteiner, que em 1901 descobriu a existência dos tipos sanguíneos, que são do tipo A, B, AB e o O. Já em 1940 ele também descobriu o fator RH. Mas me conta aí, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Você sabe qual é a diferença dos tipos sanguíneos? E o sangue que foi doado, ele pode ser transfundido para qualquer pessoa? Esse e mais outros temas a gente vai abordar aqui ao longo do nosso vídeo. Antes do conhecimento desses grupos, ocorriam muitos acidentes, até mesmo fatais, durante as transfusões de sangue. Então, o conhecimento da genética do sangue foi primordial para que diminuísse a incidência de mortes durante as transfusões sanguíneas. Comentando rapidinho aqui sobre o Landsteiner, ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina no ano de 1930 pela descoberta dos tipos sanguíneos, onde ele colheu o sangue de várias pessoas, isolou as hemácias e fez várias combinações entre o plasma e os glóbulos vermelhos. Em alguns casos, ele constatava a aglutinação, que são pequenos grânulos de hemácias juntas que interrompem o fluxo normal de sangue, o que pode provocar a morte de uma pessoa. Nós vamos entender aqui alguns termos para a gente dar continuidade aos nossos estudos. E o primeiro deles são antígenos. O que é um antígeno? É qualquer organismo estranho que penetre no nosso corpo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um grão de pólen, pode ser o sangue de uma pessoa que é incompatível com a minha, o que vai gerar no meu corpo uma resposta. Essa resposta que é gerada no meu corpo com a presença do antígeno são os anticorpos, que são proteínas produzidas pelos glóbulos brancos, onde esses anticorpos eles são específicos para cada tipo de antígeno. É produzida uma resposta específica complementar a esse antígeno. Esses anticorpos, eles impedem que as hemácias ou então outro organismo invasor se espalhe no organismo, então ele auxilia no processo de fagocitose pelos glóbulos brancos. As aglutininas são proteínas presentes no plasma sanguíneo que o Landsteiner classificou em anti-A ou anti-B, de acordo com as proteínas que estão presentes nas hemácias, que são os aglutinogênios. Então, aglutinogênios são proteínas da hemácia e as aglutininas são proteínas que estão presentes no plasma. Nas hemácias, são dois tipos de proteína, proteína A e proteína B, que foram os nomes dados por Landsteiner. Quando se faz um exame de sangue, a enfermeira ela retira uma quantidade de sangue em uma seringa. Esse sangue ele é passado para um tubo de ensaio. Vários tubos de ensaio se conectam lá no aparelho chamado centrífuga. Essa centrífuga ela gira a não sei quantas rotações por segundo, é muito rápido. Quando estaciona o sangue agora, ele fica dividido em duas fases. A fase vermelha, que são os elementos figurados do sangue, aqui estão as hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas. E essa parte aquosa meio translúcida, né? Quase que transparente, como se fosse uma clara de ovos, que seria o plasma sanguíneo. Então, quando eu falo em hemácias, eu estou me referindo a essa parte mais maciça, que são as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, ou também chamado de eritrócitos, onde está presente o aglutinogênio. E quando eu falo em plasma, eu estou me referindo à parte aquosa do sangue, que são as aglutininas. O que seria a aglutinação? É uma reunião, é um aglomerado de hemácias devido a uma incompatibilidade sanguínea. Esses aglomerados obstruem pequenos vasos sanguíneos e causam problemas circulatórios, que podem ocorrer desde uma pequena reação alérgica até mesmo uma lesão renal grave e até mesmo
de acordo com a quantidade, o volume de sangue provocar a morte do indivíduo. Vamos aqui à tabela. Nós temos aqui os tipos sanguíneos, a identidade da hemácia, que é o aglutinogênio, lembrem disso, o aglutinogênio é a proteína da hemácia, a aglutinina, a proteína presente no plasma. Então, a gente vai estudar por enquanto isso, depois a gente vê o genoma. Uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, na hemácia dela tem a proteína A. Uma pessoa que é do tipo sanguíneo B, na hemácia dela, o aglutinogênio é o B. Uma pessoa que é AB, ela tem a identidade da hemácia, as proteínas A e a proteína B. Então, ela vai ter as duas proteínas na hemácia. Uma pessoa que é do tipo sanguíneo O, ela não vai ter nenhuma identidade na hemácia. A hemácia dela não tem nem proteína A e nem proteína B. Já no plasma de uma pessoa A, ela não pode ter a proteína anti-A, senão iria destruir as suas próprias hemácias, então de incompatibilidade. Logo, se ela não pode ter a anti-A, então ela só pode ter a anti-B, porque ou é anti-A ou é anti-B. Uma pessoa B, por sua vez, ela não pode ter anti-B, senão iria destruir as suas próprias hemácias. Então, a pessoa que ela tem na hemácia a proteína B, no plasma tem que ser a anti-A. A gente vai ver já por que isso funciona. Uma pessoa que é do tipo sanguíneo AB, ela já tem as duas proteínas na hemácia. Logo, no plasma sanguíneo não pode ter nada, porque se for anti-A, destrói os Azinho. Ela não é só B, ela é A e B. Ela não pode ter anti-B, senão iria combater os Bzinhos, né, as proteínas B. E ela não é só A, ela é A e B. Uma pessoa que é do tipo sanguíneo O, como ela não tem nenhuma identidade na hemácia, então ela pode ter os dois fatores no plasma, o anti-A e o anti-B. Vamos ver como isso acontece nesses exemplos. Então, aqui eu tenho uma pessoa que é do tipo sanguíneo A. Qual vai ser o aglutinogênio na hemácia lá? Quais são as proteínas lá? Proteína A. Todas as proteínas das suas hemácias, de todas as hemácias, serão A. E no plasma? No plasma vai ter o anti-B. O que acontece com uma pessoa A se ela receber sangue de uma pessoa que é B? Ora, o anti-B está para combater o B. Então, se ela recebe hemácias de uma pessoa B, o que vai ter lá nas hemácias do B? Vai ter a proteína B. O anti-B destrói o quê? Tudo que for B. Então, se uma pessoa também AB doar para quem é do tipo A, vai ter o anti-B. O que vai acontecer com o sangue dessas pessoas que doaram para quem é A? Vai ocorrer uma reação de aglutinação. Do mesmo jeito, quem é B vai ter nas hemácias a proteína B em todas elas, a identidade, a proteína é B. Aí não pensem vocês que se olhar no microscópio, vocês vão ver um monte de Azinho, um monte de Bzinho, porque o sangue ele não é uma sopinha de letras, não. É só o tipo de proteína, tá, pessoal? Que o Landsteiner classificou A ou B, certo? Então, a pessoa que é do tipo sanguíneo B vai ter nas hemácias o aglutinogênio B. E no plasma vai ter o anticorpo anti-A. Do mesmo jeito, uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, as hemácias dela têm o aglutinogênio A. Num plasma de uma pessoa que é B, já tem o anti-A. O que vai acontecer se uma pessoa A doar para quem é B? As hemácias do doador, aqui no plasma do receptor, elas também vão se aglutinar para que os glóbulos brancos facilitem lá a fagocitose. Uma pessoa que é AB, ela vai ter os dois tipos de proteína nas suas hemácias, dois tipos de aglutinogênio. Logo, aqui no plasma não pode ter nada. Não tem nada no plasma, não tem nem anti-A e nem anti-B.
Uma pessoa que é AB, ela pode receber de quem é A? Pode, porque aqui não tem nada para combater. Ela pode receber de quem é B? Pode, porque o plasma não tem nada para combater. Ela pode receber de quem é O? Pode, porque aqui no plasma não tem nada para combater. Ela pode receber de quem é AB? É claro, né? AB doa para AB, recebe de AB. Por último, a situação. Quem é O não tem nada na hemácia. Nada, não tem nada. E no plasma tem tanto o anti-A como o anti-B. Ele pode receber de quem é A? De jeito nenhum, tem o anti-A. Vai sofrer uma aglutinação. Ele pode receber de quem é B? Não pode. Por quê? Porque tem um anti-B, esperando pelas proteínas B. Ele pode receber de quem é AB? Não, porque ele tem tanto o anti-A e o anti-B. Então, ele só pode receber de quem também não tem nada, que é o O. Com relação ao genótipo, uma pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela vai ter o genótipo, ela pode ser homozigota ou heterozigota, IA ou IA-izinho. Esse termo I vem de isoaglutinação, que é a aglutinação ocorrida na transfusão de sangue de indivíduos da mesma espécie. Quem é do tipo sanguíneo B pode ser homozigoto ou heterozigoto, IB ou IBzinho. Quem é do tipo sanguíneo AB só pode ter um tipo de genótipo, que é IA e B, e quem é do tipo sanguíneo O é Izinho. Existe uma relação de dominância em relação ao IA e o Izinho e o IB e o Izinho. Que relação é essa? Se o IA vier ao lado do Izinho, quem manifesta é o IA e a pessoa tem um tipo A. Se o IB vier ao lado do Izinho, quem manifesta é o IB e a pessoa vai ser do tipo sanguíneo B. Então, o IA e o IB em relação ao Izinho, eles são dominantes. Mas o IA em relação ao IB, eles são codominantes, porque nenhum dos dois vai se expressar. Olha que esse caso apareceu o IA e o IB. Eles estão lado a lado. Quem que se manifesta? O IA ou o IB? Nenhum. Na verdade, vai aparecer um terceiro grupo, que é o grupo AB. Vamos fazer uns testes sanguíneos. Aqui eu retirei sangue de 4 pessoas, a pessoa X, a pessoa Y, a pessoa Z e a pessoa W. De cada pessoa, a gente precisa só de 2 gotinhas de sangue, que a gente coloca numa lâmina de microscopia. E nessas gotas aqui de cima, a gente vai pingar o fator anti-A, só para descobrir de que tipo de sangue que a gente está tratando, tá? E nessas gotinhas de baixo a gente vai pingar o anti-B. X pingou o anti-A e ocorreu uma reação de aglutinação. Você está observando que deu positivo porque aglutinou. Quando pingou o anti-B não aconteceu nada. Aí se eu perguntar qual é o sangue dessa pessoa? Aqui aglutinou, quando pingou o anti-B não aglutinou. Olha, se aglutinou com anti-A é porque ela tem o fator A. Então, o sangue dessa pessoa é A. Eu pinguei o anti-A, não aconteceu nada, certo? Inclusive, tá aqui, ó, a reaçãozinha deu negativo. Quando pinguei o anti-B, reagiu, deu positivo. Então, se reagiu é porque a pessoa tem o fator B. Então, tipo sanguíneo B. Pinguei o anti-A, reagiu, as células aglutinaram, dá para ver isso até a olho nu. E eu pinguei o anti-B, reagiu também. Então, é porque nas hemácias dessa pessoa Z tem tanto a proteína A como a proteína B. Então, o tipo sanguíneo é o que? É AB. Eu pinguei o anti-A, não aconteceu nada, não reagiu. Eu pinguei o anti-B, nada também. Então, não tem nem a proteína A e nem a proteína B. Qual é o sangue dessa pessoa? De acordo com os grupos de doação, a pessoa AB, a gente já viu pelos exemplos anteriores, que ela, pelo fato de não ter nem o anti-A e nem o anti-B no plasma sanguíneo, ela pode receber sangue de todo mundo. Então, ela recebe de quem é A, recebe do O, recebe do B e recebe dela mesma, tá? Então, se ela recebe de todo mundo, ela chama que é o receptor universal. Já o sangue O, pelo fato dele não ter nenhum antígeno na hemácia, não ter nenhuma proteína A e nem a proteína B, logo ele não vai ser reconhecido por nenhum outro sangue,
Por isso que ele pode doar para A, ele doa para AB, ele doa para B, ele doa para ele mesmo. É o chamado doador universal. Vamos ver como ocorre agora os cruzamentos. Vamos cruzar uma pessoa que é do tipo sanguíneo A com uma do tipo B. Como é que podem ser os filhos? Faz como a primeira lei de Mendel, né? Você vai pegar o primeiro com o primeiro. Então, você vai ter o indivíduo A e B. Que tipo de sangue é esse? AB. Pega o primeiro agora com o segundo lá. IA e Zinho. Que tipo de sangue é esse? A. É só voltar naquela tabela lá em cima. Então, IB com o Izinho. Que tipo de sangue é esse? B. E agora o segundo com o segundo. Izinho, Izinho. Ó, existe aqui a chance dos filhos nascer com os 4 tipos de sangue, cada um com a porcentagem de 25%. Nós vamos cruzar duas pessoas que são A, B. Como é que fica? Pega o primeiro lá com o primeiro, fica IA e A. Que tipo de sangue é esse? A. Pega o primeiro com o segundo, IA e B. Que tipo de sangue é esse? A, B. Então, a gente coloca o IA na frente do IB. Que sangue é esse? AB. E aqui, IB e B. Que tipo de sangue é esse? B. Então, dois indivíduos AB só podem ter filhos A, B e AB. Qual a porcentagem? 25% para A, 25% B e 50% AB. E se nascer um indivíduo O? Não pode. Um casal AB jamais terá um filho O. Mesmo que só um seja o AB, o outro aqui pode até ser heterozigoto ou pode até ser O. Mas não existe essa chance. Um indivíduo que é AB com um indivíduo O. Como serão os filhos? Pega o primeiro com o primeiro. IA e Zinho. Que sangue é? A. Pega o primeiro com o segundo. IA e Zinho. Que sangue é esse? A. Pega o segundo com o primeiro. IB e Zinho. Que sangue é? O B. E o segundo com o segundo. IB e Zinho. Qual é esse sangue? B também. A chance de ser A, 50. A de ser B, 50. E nada de nascer O. Então, se nascer um O de um cruzamento assim, desconfie, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nosso próximo vídeo a gente vai abordar o fator RH. E a gente também vai trabalhar com algumas questões para tirar dúvidas. E até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.